O milionário se vinga da mendiga negra que abandonou seu filho no lixo, ao descobrir que Benedita, quarentona, morena, guerreira de Nova Iguaçu, sentiu um frio na espinha que não era por causa do ar-condicionado da mansão. Dona Adelaide, a patroa rica, esbravejava ao telefone. A Benedita limpava a sala, mas era impossível não ouvir. Herança? Aquele bastardo não vai ver um tostão. Sumiu no mundo, que continue sumido. A Benedita continuou limpando, mas o coração batia forte. Bastardo, abandonado, a história que a mãe dela contava, de um parente rico que largou o filho recém-nascido. Seria possível? A dona Adelaide gritava mais um. Pouco, jogavam os nomes no meio da conversa. A Benedita gravou tudo na cabeça. Nunca saberá quem é a pai. Nunca. Na volta para casa, no busão lotado, a Benedita não conseguia pensar em outra coisa. A vida dela sempre foi dura, ralando de manicure e cabeleireira no salãozinho do quintal. Criou o Juninho e a pequena Soledade sozinha, depois que o marido sumiu. Mas essa história, e se, de repente, a vida dela pudesse mudar? Chegou em casa, botou o feijão no fogo. Mas não parava de pensar. Pegou o álbum de fotos antigo empoeirado, a foto da bisavó, a tal parenta que teve. Um caso com um homem rico e abandonou o filho. A descrição batia com o que ela tinha ouvido da dona Adelaide. Dias se passaram. A pulga atrás da orelha só aumentava. A Benedita começou a investigar, perguntando para os parentes mais velhos, revirando documentos antigos. Cada detalhe que descobria a deixava mais perto da verdade, ou da loucura. E então, no meio de umas fotos amareladas, ela encontrou a dona Adelaide jovem, uns 20 e poucos anos, segurando um bebê no colo. Atrás da foto, uma dedicatória. Para meu anjinho com amor eterno. E um anel no dedo da dona Adelaide, um anel de brilhantes, que a Benedita conhecia bem, o mesmo que ela vivia exibindo nas festas da alta sociedade. A data? A mesma data de nascimento do Juninho. O mundo da Benedita desabou. O Juninho, seu filho, o herdeiro perdido da dona Adelaide? A ideia era absurda, inacreditável. Como contar isso para ele? Como confrontar a dona Adelaide? Mas o choque virou pânico quando o Juninho chegou em casa, todo feliz. Mãe, consegui um emprego de jardineiro numa mansão chiquérrima num bairro nobre. A Benedita perguntou, com a voz tremendo. Qual o endereço, meu filho? O Juninho respondeu, sorrindo. Na casa da dona Adelaide, mãe. Aquela sua patroa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A Benedita perguntou com a voz tremendo. Qual o endereço, meu filho? O Juninho respondeu sorrindo. Na casa da dona Adelaide, mãe. Aquela sua patroa. O mundo da Benedita parou. Ela não podia deixar o Juninho pisar naquela casa. Não, meu filho. Você não vai. Arrume outro emprego, qualquer coisa, mas lá não. O Juninho arregalou os olhos. Mãe, que isso? É um trampo bom, salário ótimo, carteira assinada. O que está acontecendo? A Benedita tentou disfarçar. Inventou uma desculpa esfarrapada sobre não gostar da dona Adelaide. O Juninho não engoliu. Mãe, fala a verdade. O que está rolando? Ela não podia contar. Não agora. Precisava pensar. Juninho, confia em mim. Por favor, não vá. Ele bufou, cruzou os braços. Tá bom, mãe. Mas você vai me explicar isso direitinho. Naquela noite,
A Benedita não dormiu. Revirava na cama, pensando em como contar a verdade para o Juninho. E se ele não acreditasse? E se ele a odiasse por ter escondido isso a vida toda? No dia seguinte, a Benedita acordou decidida. Precisava falar com a dona Adelaide. Chegou na mansão antes do Juninho. A dona Adelaide estava no jardim, regando as plantas. Dona Adelaide, preciso falar com a senhora, disse a Benedita, com a voz firme. A dona Adelaide a olhou com desprezo. O que foi agora, Benedita? Se for sobre aumento, já disse que não. Não é sobre isso. É sobre o Juninho. A dona Adelaide parou de regar as plantas. O que tem, Juninho? A Benedita respirou fundo. Eu sei que ele é seu filho. A dona Adelaide soltou uma gargalhada. Você está delirando, Benedita. Que loucura é essa? Eu tenho provas. A foto, o anel, tudo se encaixa. A dona Adelaide ficou pálida. Você não sabe do que está falando. Sei sim. E sei que o Juninho merece saber a verdade. De repente, um carro parou na frente da mansão. Era o Juninho. Todo animado para o primeiro dia de trabalho. A dona Adelaide entrou em pânico. Você não vai contar nada para ele. Eu te dou o que você quiser. Dinheiro, uma casa, qualquer coisa, mas fique calada. A Benedita hesitou. O dinheiro resolveria tantos problemas, mas o Juninho merecia a verdade. Quando o Juninho se aproximou, a dona Adelaide abriu um sorriso falso. Juninho, que bom que você chegou. Tenho uma coisa importante para te contar. Ela respirou fundo, pegou na mão do Juninho e olhou nos olhos dele. Juninho, meu querido, a verdade é que, nesse instante, antes que ela pudesse completar a frase, um tiro ecoou pela rua. Um grito agudo cortou o ar. Dona Adelaide cambaleou, a mão no peito, um olhar de surpresa e dor. Caiu no chão, sem vida. Juninho gritou. Benedita correu para socorrer a patroa, desesperada. No meio do caos, um homem encapuzado saiu correndo, sumindo na rua. Benedita olhou para o corpo de Dona Adelaide, depois para Juninho, em choque. Uma arma prateada brilhava na grama, perto do corpo. Benedita conhecia aquela arma. Era do Juninho. Juninho gritou. Benedita correu para socorrer a patroa, desesperada. No meio do caos, um homem encapuzado saiu correndo, sumindo na rua. Benedita olhou para o corpo de Dona Adelaide, depois para Juninho em choque. Uma arma prateada brilhava na grama perto do corpo. Benedita conhecia aquela arma. Era do Juninho. Juninho, ela sussurrou, a voz embargada. Ele não podia ter feito isso. Não podia. Ele olhou para a arma, depois para a mãe, os olhos marejados. Mãe, eu não fiz nada, juro. Benedita não sabia o que pensar. A arma, fuga do homem encapuzado, tudo apontava para ele. Mas ela conhecia o filho. Ele era explosivo, impulsivo, mas não um assassino. A polícia chegou em minutos. Sirenes, gritos, a cena do crime isolada. Levaram Juninho algemado, apesar dos protestos dele e das lágrimas de Benedita. Na delegacia, a Benedita tentava entender. O delegado, um cara seco e impaciente, não dava muita trela. As provas são claras, senhora. A arma, as testemunhas, seu filho estava no local do crime e fugiu. Ele é o principal suspeito. Testemunhas? Quem? Ela não tinha visto ninguém além do homem encapuzado. A noite caiu. A Benedita não conseguia dormir, comer, nada. A imagem do Juninho algemado, o corpo da dona Adelaide estirado no jardim. Tudo girava na sua cabeça. Precisava tirar o Juninho de lá. Mas como? De repente um estalo. A foto da dona Adelaide com o bebê e o anel. O anel. Ela não tinha visto aquele anel no corpo da dona Adelaide. Voltou correndo para a mansão, driblando a fita da polícia. Precisava encontrar o anel. Se ele provasse que a dona Adelaide estava mentindo sobre a paternidade do Juninho, talvez pudesse ajudar o filho. Entrou na mansão, agora vazia e silenciosa. Subiu as escadas até o quarto da dona Adelaide. Revirou tudo, gavetas, armários, caixas. Nada do anel.
Já estava quase desistindo quando viu uma caixa de música antiga em cima da penteadeira. Abriu a caixa. Uma melodia suave começou a tocar. E lá estava ele, o anel. No fundo da caixa, junto com um bilhete. Com as mãos tremendo, a Benedita pegou o bilhete. A letra era da Dona Adelaide, mas o que estava escrito? Se você está lendo isso, significa que eu morri, e provavelmente pelas mãos do meu filho. Sim, Benedita, o Juninho é meu filho, mas não só meu. É também filho do seu marido, o Zé, aquele que sumiu. Aquele que eu mandei matar, porque ele não quis me dar o Juninho. Aquele que você tanto amou. Eu te vinguei, Benedita. Matei o Zé e te dei o filho dele. Agora ele vai pagar pelo que fez. Eu sempre tive o controle de tudo. E mesmo morta vou garantir que ele sofra. A Benedita sentiu o chão sumir. Zé, o meu Zé. As letras dançavam na sua frente, borradas pelas lágrimas. A Dona Adelaide tinha acabado com a vida dela. 2 vezes. E o Juninho, o filho dela, fruto de um amor roubado, marcado pela desgraça. A vingança daquela mulher era cruel, fria, calculada. Ela tinha usado o Juninho como peão num jogo doentio. A Benedita apertou o bilhete com força. Precisava mostrar isso para a polícia. Precisava provar a inocência do Juninho. Mas, e se não acreditassem? E se achassem que era mais? Uma loucura dela? Saiu da mansão correndo, o bilhete e o anel escondidos no bolso. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que acreditasse nela. Pensou na Dona Cida, sua amiga, a única que sabia de toda a sua história com o Zé. Chegou na casa da Dona Cida, o coração batendo na boca. Contou tudo, mostrou o bilhete, o anel. A Dona Cida ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados. Meu Deus, Benedita, que tragédia! Mas a gente vai tirar o Juninho dessa. Pode ter certeza. A Dona Cida era dessas, forte, decidida. Ligou para o advogado, um amigo dela, o Dr. Marcos. Explicou a situação. Marcou uma reunião urgente. Na delegacia, o clima era pesado. O Dr. Marcos tentava argumentar com o delegado, mostrar as provas. Mas o delegado parecia irredutível. As provas circunstanciais são fortes, Dr. Marcos. Precisamos de algo mais concreto. A Benedita sentia que o tempo estava se esgotando. Precisava fazer alguma coisa. Olhou para o Juninho, sentado numa cadeira, cabisbaixo, arrasado. O coração dela se apertou. De repente, uma ideia maluca surgiu na sua cabeça. Uma ideia arriscada, desesperada, mas que talvez fosse a única chance de salvar o Juninho. Delegado, disse a Benedita, com a voz tremendo, eu sei quem matou a Dona Adelaide. O delegado a olhou com desconfiança. Quem? A Benedita respirou fundo. Fui eu. O silêncio tomou conta da sala. O Juninho levantou a cabeça, os olhos cheios de espanto. O doutor Marcos engasgou. Eu matei a Dona Adelaide, repetiu a Benedita, com mais firmeza. Ela merecia morrer. Ela destruiu a minha vida, a vida do meu filho. Eu não podia deixar ela continuar. As lágrimas começaram a cair. A Benedita sabia que estava cavando a própria cova, mas não se importava. Tudo o que importava era salvar o Juninho. Eu confesso, delegado. Fui eu. Podem me prender. Nesse momento, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem alto de terno entrou na sala, acompanhado de 2 policiais. Não tão rápido, disse o homem, com uma voz grave. Eu sou o verdadeiro assassino de Adelaide Fontes. A Benedita, o Juninho, o Dr. Marcos, o delegado, todos olharam para o homem boquiabertos. Quem era ele? E por que estava se entregando? Meu nome é Ricardo, disse o homem, com um sorriso frio. E eu sou o pai do Juninho. Meu nome é Ricardo, disse o homem, com um sorriso frio. E eu sou o pai do Juninho. O delegado tossiu, incrédulo. O que está acontecendo aqui? Mais um pai aparecendo do nada? Isso virou circo, foi? Ricardo ignorou o delegado. Olhou direto para Juninho, com um misto de pena e orgulho. Filho, eu sei que isso é muita coisa para você absorver agora. Mas eu esperei a vida toda para te encontrar.
Juninho parecia uma estátua, a boca entreaberta, os olhos fixos em Ricardo. A Benedita não entendia mais nada. Primeiro a dona Adelaide, depois o Zé, agora esse Ricardo. Que novela era essa? Pai, Juninho conseguiu sussurrar. Como assim, pai? Eu nem te conheço. Eu sei, filho. A vida me levou pra longe, mas eu nunca te esqueci. E eu sei de tudo, da dona Adelaide. Do Zé, tudo. Ricardo fez uma pausa, como se juntasse forças. E eu sei quem matou a Adelaide. Fui eu. Ela merecia. O delegado se levantou, furioso. Chega! Todo mundo preso! Levem esse maluco também. Enquanto os policiais algemavam Ricardo, ele se virou para Benedita. Cuida dele, Benedita. Ele vai precisar de você. A Benedita estava em choque, mas a ficha começou a cair. Esse Ricardo, ele era o pai do Juninho e estava se entregando para salvá-lo. Mas por quê? O que estava acontecendo? Juninho foi solto, atordoado. A Benedita o abraçou forte. Calma, meu filho. A gente vai resolver isso. A gente. Sempre resolve. Saíram da delegacia cambaleando. Dona Cida esperava na porta, com um olhar preocupado. Meu Deus, Benedita! O que foi isso? Que rolo é esse? Entraram no carro em silêncio. Juninho não falava, só olhava para o vazio. A Benedita sentia o peso do mundo nas costas. Chegaram em casa e a Benedita fez um café forte. Juninho tomou um gole e as lágrimas começaram a cair. Mãe, eu não aguento mais. Quem sou eu, afinal? De quem eu sou filho? O que está acontecendo? A Benedita o abraçou de novo. Você é meu filho, Juninho. Isso é o que importa. O resto, a gente descobre junto. Naquela noite, a Benedita não conseguiu pregar o olho. Pensava em tudo. No Zé, na dona Adelaide, no Ricardo. E o bilhete? O bilhete da dona Adelaide. Ela tinha que mostrar aquilo para a polícia. No dia seguinte, a Benedita foi à delegacia. O delegado, de cara amarrada, a recebeu com desconfiança. O que você quer agora, dona Benedita? Já confessou o crime, depois voltou atrás. Eu tenho provas, delegado. Provas de que o Juninho é inocente e de que a dona Adelaide era uma monstra. A Benedita entregou o bilhete. O delegado leu, os olhos arregalados. Meu Deus, isso muda tudo. Mas, quando o delegado terminou de ler o bilhete, ele soltou uma gargalhada fria. Que bonitinho, dona Benedita. Mas sabe, esse bilhete não vale nada. Sem assinatura, sem nada. Parece que foi você quem escreveu. A Benedita ficou sem chão. Mas é a letra dela. Eu sei. Eu trabalhei para ela anos. O delegado sorriu. Sinto muito, dona Benedita, mas as coisas não são tão simples assim. Ele pegou o telefone. Traga o Ricardo Fontes aqui. Minutos depois, Ricardo entrou na sala, algemado. O delegado se virou para a Benedita. Dona Benedita, o senhor Ricardo confessou o crime e apresentou todos os detalhes. A confissão dele. Bate com a perícia. Não tem mais o que discutir. Ricardo olhou para Benedita com um olhar de pena. Sinto muito, Benedita, mas era preciso. A Benedita não aguentava mais. Gritou com toda a força que tinha. Por que, Ricardo? Por que você está fazendo isso? Por que está protegendo a dona Adelaide morta? O que está acontecendo aqui? Ricardo respirou fundo e olhou nos olhos da Benedita. E então ele disse: porque a dona Adelaide não está morta, Benedita. Ela está viva. E ela é minha irmã gêmea. Porque a dona Adelaide não está morta, Benedita. Ela está viva. E ela é minha. Irmã gêmea. O mundo da Benedita girou. Irmã gêmea? Então eram duas Adelaides? Como isso era possível? Olhou para o Juninho, que parecia ter levado um choque de 220 volts. A boca tremia, os olhos arregalados, sem entender nada. O delegado coçou a cabeça, bufando. Chega! Isso aqui virou hospício. Irmã gêmea agora? Alguém me explica o que está acontecendo? Ricardo sorriu. Um sorriso frio que dava calafrios. É simples, delegado. Adelaide e Adalgisa são gêmeas idênticas. A Adelaide, digamos, sempre foi a boazinha, a rica, a socialite. A Adalgisa
Bem, a Adalgisa sempre foi a sombra, a invejosa, a que odiava a irmã por ter tudo o que ela não tinha. A Benedita começou a entender. As duas brigando ao telefone, os acessos de raiva, as mudanças de humor, tudo fazia sentido agora. E a dona Adelaide, ou melhor, a Adalgisa, estava o tempo todo enganando todo mundo. A Adalgisa sempre quis a vida da Adelaide, continuou Ricardo, com a voz calma. E ela planejou isso por anos. Trocar de lugar, assumir a identidade da irmã, ficar com a fortuna. Só que Adelaide descobriu os planos dela. E aí começou a briga. E o tiro? Perguntou o delegado com a voz tensa. Quem atirou na Adelaide? Ricardo respirou fundo. Ninguém atirou na Adelaide, delegado. Aquilo foi tudo uma encenação. A Adalgisa usou maquiagem, sangue falso. Ela é mestre em disfarces. Fingiu que tinha sido baleada, para incriminar o Juninho e colocar a culpa em mim. O Juninho soltou um gemido, levando as mãos à cabeça. Não tô entendendo mais nada. Isso é um pesadelo. A Benedita correu para perto do filho, abraçando-o forte. Calma, meu filho. A gente vai descobrir a verdade. A gente sempre descobre. Ricardo olhou para Benedita com um olhar estranho. A verdade, Benedita, é muito mais feia do que você imagina. A Adalgisa é uma psicopata. Ela é capaz de tudo. E ela ainda não terminou. De repente, as luzes da delegacia se apagaram. Um breu total. Gritos, correria, um caos generalizado. A Benedita agarrou o Juninho com força, tentando protegê-lo. No meio da escuridão, um estrondo. A porta da sala se abriu com violência e uma figura alta, vestida de preto, invadiu o local. Uma voz feminina, fria e calculista, ecoou pela sala. Olá, Ricardo. Que bom te ver de novo. E olá, Benedita. Vejo que você finalmente descobriu a verdade. Mas já é tarde demais. As luzes se acenderam de repente. E ali, parada na porta, com uma arma na mão, estava ela, a dona Adelaide, ou melhor, a Adalgisa, com um sorriso diabólico no rosto. Antes que alguém pudesse reagir, Adalgisa apontou a arma para Ricardo. Um tiro. Ricardo caiu no chão, agonizando. O Juninho gritou, tentando correr para ajudar o pai. Mas a Benedita o segurou com força. Não, Juninho, é uma armadilha. Adalgisa gargalhou. Que bonitinho, o filhinho defendendo o papai, mas o show ainda não acabou. Agora é a sua vez, Benedita. Adalgisa apontou a arma para Benedita. Os olhos fixos, o sorriso cruel. A Benedita fechou os olhos, esperando o pior. Mas o tiro não veio. Em vez disso, um grito. Agudo. A Benedita abriu os olhos e viu o Juninho, na frente dela, com a mão no peito. Adalgisa estava parada, com a arma na mão, o rosto transtornado. Não! Gritou Adalgisa. Eu não queria acertar nele. Era você, Benedita. Você. O Juninho cambaleou, caindo nos braços da mãe. Sangue, muito sangue. A Benedita gritou desesperada. Adalgisa começou a chorar, histérica. Eu não queria isso. Eu só queria a minha vingança. Eu só queria ser feliz. De repente, Adalgisa jogou a arma no chão e saiu correndo, sumindo pelas ruas escuras. A Benedita olhou para o Juninho nos seus braços. Os olhos dele se fechavam. Lentamente. Mãe, ele sussurrou com a voz fraca. Eu te amo. E então o Juninho parou de respirar. A Benedita gritou, um grito de dor, de revolta, de desespero. O mundo tinha acabado ali, naquele instante. Ela tinha perdido tudo. O Zé, o Juninho, tudo por causa daquela mulher, daquela Adalgisa, daquela psicopata. A Benedita abraçou o corpo do filho, chorando sem parar. A delegacia, os policiais, o Ricardo agonizando no chão. Tudo sumiu. Só existia ela e o Juninho. E uma dor que nunca mais ia passar. De repente, um toque no ombro. A Benedita levantou a cabeça e viu o delegado.
comum. O olhar triste. Dona Benedita, ele começou, com a voz hesitante. Eu sinto muito, mas preciso te mostrar uma coisa. O delegado pegou um celular e mostrou uma foto para Benedita. Uma foto tirada há poucos minutos. Uma foto de Adalgisa, morta, caída numa rua escura, com um bilhete ao lado do corpo. A Benedita pegou o bilhete, com as mãos tremendo. A letra era do Juninho. Eu sei quem você é, Adalgisa, e sei o que você fez com minha mãe. Você vai pagar. A Benedita abraçou o corpo do filho, chorando sem parar. A delegacia, os policiais, o Ricardo agonizando no chão. Tudo sumiu. Só existia ela e o Juninho, e uma dor que nunca mais ia passar. De repente, um toque no ombro. A Benedita levantou a cabeça e viu o delegado com um olhar triste. Dona Benedita, ele começou com a voz hesitante. Eu sinto muito, mas preciso te mostrar uma coisa. O delegado pegou um celular e mostrou uma foto para Benedita. Uma foto tirada há poucos minutos. Uma foto de Adalgisa, morta, caída numa rua escura, com um bilhete ao lado do corpo. A Benedita pegou o bilhete com as mãos tremendo. A letra era do Juninho. Eu sei quem você é, Adalgisa, e sei o que você fez com a minha mãe. Você vai pagar. A Benedita desabou. Não podia ser. O Juninho morto. E agora isso? Ela apertou o bilhete contra o peito, sem entender mais nada. É muita dor, muita confusão. Olhou para o corpo do filho, tão jovem, tão cheio de vida. E agora só silêncio. O delegado pigarreou. Dona Benedita, precisamos levar o corpo. E a senhora também precisa vir conosco. Ela não reagiu. Estava anestesiada. Como se tudo fosse um pesadelo horrível. Deixou que a guiassem para fora da delegacia, para o carro da polícia. A sirene gritava, mas ela não ouvia nada, só o silêncio do Juninho. Na delegacia, a Benedita ficou sentada numa sala fria, esperando. Não sabia o que ia acontecer. Se a acusariam de cúmplice, se a deixariam ir embora. Nada fazia sentido. De repente, a porta se abriu e o Dr. Marcos entrou com a cara fechada. Benedita, preciso te contar uma coisa, ele disse, com a voz grave. Eu sei que é difícil, mas você precisa ser forte. A Benedita olhou para ele, sem dizer nada. A polícia encontrou mais um bilhete. Na casa do Juninho, a Benedita sentiu um frio na espinha. O que dizia? O Dr. Marcos respirou fundo. Dizia que o Juninho sabia de tudo, desde o começo. A Benedita arregalou os olhos. Como assim? Ele sabia que o Zé não era o pai dele. Sabia da Adalgisa, da troca de identidades, sabia de tudo. Não pode ser, a Benedita sussurrou, incrédula. O Juninho nunca me esconderia nada. O Dr. Marcos balançou a cabeça. Parece que ele te escondeu, Benedita. Ele estava planejando tudo há muito tempo. A morte da Adalgisa foi ele quem planejou. A Benedita não podia acreditar. O Juninho, seu filho, um assassino? Não podia ser verdade. Devia ser um engano, uma armação. Mas por quê? Ela perguntou com a voz embargada. Por que ele faria isso? O doutor Marcos hesitou. Parece que o Juninho queria te vingar a morte do Zé, tudo o que a Adalgisa fez com você. Ele queria fazer justiça com as próprias mãos. A Benedita sentiu o mundo desabar de novo. O Juninho, o menino doce e carinhoso, tinha se tornado um vingador implacável. E ela não tinha percebido nada. Mas e o Ricardo? Ela perguntou confusa. Por que ele se entregou? O doutor Marcos suspirou. Essa é a parte mais difícil, Benedita. O Ricardo, ele não é pai do Juninho. A Benedita franziu a testa. Como não? Ele disse. Ele mentiu. O Ricardo era apaixonado por você, Benedita. Ele te amava em segredo há anos. E ele sabia que o Juninho estava planejando algo terrível.
Ele se empregou para tentar protegê-lo, para evitar que ele fosse preso. A Benedita estava em choque. O Ricardo, apaixonado por ela? O Juninho, um assassino? Era demais para processar. Mas quem é o pai do Juninho, então? Ela perguntou com a voz trêmula. O Dr. Marcos a encarou com um olhar de pena. O pai do Juninho é o delegado. O Dr. Marcos me encarava, esperando uma reação, mas eu não conseguia dizer nada. O delegado, pai do Juninho, aquilo não entrava na minha cabeça. Era como se a vida tivesse virado uma novela mexicana das piores, cheia de reviravoltas impossíveis. Não pode ser! Eu consegui sussurrar, a voz tremendo. Ele sempre pareceu tão correto, tão distante. O Dr. Marcos suspirou. As aparências enganam, Benedita, e muito. Parece que ele e a Adalgisa tinham um caso há anos. Um caso obsessivo, doentio. Quando você engravidou, ele ficou louco. Queria que você abortasse, mas você fugiu. E ele nunca te perdoou por isso. Um nó se formou na minha garganta. O delegado, o homem que sempre me olhou com desprezo, o pai do meu Juninho. A Adalgisa, a mulher que me humilhou, amante dele. A vida era uma piada de mau gosto. E o Juninho? Eu perguntei com a voz quase inaudível. Ele sabia? O Dr. Marcos balançou a cabeça. Não, ele nunca soube. O delegado sempre manteve isso em segredo. Mas parece que a Adalgisa resolveu contar tudo para ele, antes de morrer. Uma última vingança. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. O Juninho, sozinho com aquela verdade terrível, planejando a vingança. E eu, cega, sem perceber nada. E agora? Eu perguntei, sem saber o que. Esperar. O que vai acontecer comigo? O Dr. Marcos me olhou com compaixão. A polícia está investigando. A sua confissão, a do Ricardo, tudo isso vai ser levado em conta. Mas a verdade é que a situação é complicada, Benedita. Muito complicada. De repente, a porta da sala se abriu e o delegado entrou. A cara fechada, os olhos frios. Ele me encarou por um momento, sem dizer nada. Dona Benedita, ele disse, com a voz rouca, preciso que me acompanhe. Eu me levantei. Sem Saprotivilene. Para onde ele me levasse, não importava mais. Nada importava mais. Ele me conduziu por um corredor escuro, até uma sala pequena e isolada. Uma sala sem janelas, com apenas uma mesa e duas cadeiras. Sente-se, ele ordenou, com a voz gélida. Eu me sentei, esperando o pior. Ele se sentou na cadeira em frente a mim, me encarando com intensidade. Dona Benedita, ele começou, com a voz controlada. Eu sei de tudo. Sei do seu caso com o Zé, sei da Adalgisa, sei do Ricardo. Sei de tudo. Eu não disse nada. E sei também, ele continuou com um sorriso cruel no rosto, que o Juninho não era meu filho. Eu arregalei os olhos, surpresa. Não se faça de inocente, Benedita. Ele disse, se aproximando de mim. Eu sempre soube que você me traiu, e eu nunca te perdoei por isso. Um medo paralisante me invadiu. Mas não se preocupe, ele disse, pegando minha mão. Eu não vou te machucar. Eu só quero a verdade. Ele me olhou nos olhos, com uma intensidade assustadora. Onde está o bilhete? Ele perguntou, com a voz sussurrando. O bilhete que a Adalgisa escreveu, confessando tudo. Eu hesitei. Não minta para mim, Benedita, ele disse, apertando minha mão com força. Eu sei que você está escondendo alguma coisa. Eu respirei fundo. Não tinha mais como escapar. Eu não. Sei do que você está falando, eu gaguejei. Ele sorriu, um sorriso frio e calculista. Você mente muito mal, Benedita, ele disse, se levantando da cadeira. Mas não se preocupe, eu vou descobrir a verdade. Custe o que custar. Ele saiu da sala, me deixando sozinha, apavorada. O que ele ia fazer? O que estava acontecendo? De repente, a porta se abriu de novo. Mas não era o delegado. Era uma mulher. Alta, elegante, com um vestido preto justíssimo e um par de luvas de couro. No rosto, uma máscara que cobria metade do rosto. Ela entrou na sala, com passos lentos e silenciosos.
Parou na minha frente, me encarando com um olhar intenso. Olá, Benedita, ela disse com uma voz suave e aveludada, surpresa em me ver. Eu a encarei, sem entender nada. Quem era ela? O que ela queria? Ela sorriu, um sorriso enigmático. Eu sou, ela disse, se aproximando de mim, a verdadeira mãe do Juninho. Eu sou a verdadeira mãe do Juninho. Olhei para ela, sem entender nada. A voz, suave, aveludada, mas fria, me dava um calafrio. Quem era aquela mulher? De onde tinha saído? Não, não pode ser. Eu gaguejei, sentindo o chão sumir. Eu sou a mãe do Juninho. Eu pari. Eu criei ele. Você está mentindo. A mulher sorriu, um sorriso triste. Tirou a luva de couro da mão direita, revelando uma cicatriz enorme, feia, que cortava toda a palma. Essa cicatriz te diz alguma coisa, Benedita? Ela perguntou, estendendo a mão para mim. Olhei para a cicatriz, tentando lembrar. De repente a memória veio como um raio. A dona Zica, a parteira, o parto difícil, complicado. Eu quase morri. E a dona Zica tinha se machucado feio tentando me ajudar. Você é a dona Zica? Eu sussurrei, incrédula. Ela assentiu, com um olhar melancólico. Sim, Benedita, sou eu, Zica a parteira. Mas essa não é a história toda. A verdade é que eu também sou Adelaide Fontes. Meu Deus do céu, não podia ser verdade. Mais uma Adelaide? Mais uma irmã gêmea? Que pesadelo era aquele? Não, não faz sentido, eu murmurei, levando as mãos à cabeça. A Adalgisa, ela disse que era irmã da Adelaide. Zica sorriu, um sorriso amargo. A Adalgisa sempre foi boa em mentir, Benedita. Mas a verdade é que ela e eu éramos trigêmeas. Eu, Adelaide, e ela, Adalgisa. Só que quando nascemos, nossa mãe nos abandonou. A Adalgisa e eu fomos para um orfanato. A Adelaide foi adotada por uma família rica. Eu estava em choque, sem conseguir processar tanta informação. A Adalgisa sempre invejou a Adelaide, continuou Zica. Sempre quis a vida dela. Por isso ela fez tudo o que fez. Mas a verdade é que ela nunca foi a pior de nós. A pior sempre fui eu. Ela se aproximou de mim com um olhar perturbador. Eu sempre soube quem era o pai do Juninho, Benedita. Eu sempre soube que era o delegado. E eu sempre soube que ele te odiava. Eu deixei que tudo acontecesse. Eu queria ver você sofrer. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Por quê? Eu gritei, com lágrimas nos olhos. Por que você faria isso comigo? Eu nunca te fiz nada. Zica sorriu, um sorriso frio e cruel. Você me tirou o Juninho, Benedita. Você me tirou o meu filho. Eu era muito jovem quando você engravidou. Não tinha condições de criar ele. Eu te deixei ficar com ele. Mas eu nunca te perdoei por isso. Ela tirou uma arma da bolsa, apontando para mim. Agora, Benedita, ela disse, com a voz gélida, é a sua vez de pagar. De repente, a porta se abriu com um estrondo. O delegado, com a arma em punho, invadiu a sala. Zica! Abaixa essa arma! Ele gritou, desesperado. Zica gargalhou. Tarde demais, meu querido. A Benedita já era. Ela apertou o gatilho. Mas, antes que a bala pudesse me atingir, o delegado se jogou na minha frente, recebendo o tiro no peito. Ele caiu no chão, agonizando. Zica correu para perto dele, desesperada. Não, meu amor! O que eu fiz? Ela gritou, chorando. Eu estava paralisada, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. O delegado tinha se sacrificado por mim. Zica se levantou, com o rosto transtornado. Eu não queria isso, ela murmurou, com uma voz embargada. Eu só queria o Juninho de volta. Ela olhou para mim, com um olhar desesperado. Me perdoa, Benedita, ela disse, com lágrimas nos olhos. Me perdoa por tudo. E então ela apontou a arma para a própria cabeça e apertou o gatilho. Um estrondo. Zica caiu no chão sem vida. A sala ficou em silêncio, um silêncio sepulcral. Eu estava sozinha, com os corpos do delegado e da Zica. A minha vida tinha virado um inferno. De repente, ouvi um barulho baixo,
como um sussurro. Olhei para o corpo do delegado. Ele estava se mexendo. Ele abriu os olhos, me encarando com um olhar fraco. Benedita, ele sussurrou, com má voz quase inaudível. O Junino não era meu filho. Ele fechou os olhos e sua respiração cessou. Eu estava em choque, sem entender mais nada. O Juninho não era filho do delegado? De quem ele era filho, então? De repente, a imagem do Ricardo me veio à mente. O Ricardo, que se entregou para proteger o Juninho. O Ricardo, que disse que me amava. Será que o Ricardo era o pai do Juninho? A porta se abriu e o Dr. Marcos entrou na sala, com a cara fechada. Benedita. Ele disse com a voz grave. Preciso te mostrar uma coisa. Ele me entregou um envelope. Abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro, um exame de DNA. Li o resultado e meu coração parou. O Ricardo, eu sussurrei com a voz embargada. O Ricardo, ele não era o pai do Juninho. O doutor Marcos assentiu com um olhar triste. O pai do Juninho, ele disse com a voz hesitante. Era o Zé. O Zé? O meu Zé? Mas como isso era possível? De repente, tudo fez sentido. A Adalgisa obcecada pelo Zé. O delegado que me odiava por causa do Zé. A Zica, que me culpava por ter tirado o filho dela. E o Juninho, Juninho, que era filho do meu grande amor. A minha vida era uma teia de mentiras, traições e assassinatos. E eu estava no centro de tudo. Olhei para os corpos do delegado e da Zica, e uma raiva incontrolável me invadiu. Eles tinham destruído a minha vida. Tinham tirado meu filho. Eles iriam pagar. Peguei a arma que estava no chão. A arma que a Zica usou para se matar. A arma que tirou a vida do meu Juninho. E tomei uma decisão. Eu ia me vingar. Eu ia acabar com todos eles. Eu ia encontrar a Adalgisa. E ia fazê-la pagar por tudo o que fez. Eu ia me vingar. Mas então, antes que eu pudesse sequer sair da sala, uma voz sussurrou no meu ouvido. Tão perto que senti o hálito quente na minha nuca. Você não vai a lugar nenhum, Benedita. Porque a Adalgisa sou eu. E antes que eu pudesse sequer me virar, tudo ficou escuro. O hálito gelado, o medo, o toque. Virei num flash, a arma tremendo na mão. Mas não vi ninguém. Só o vazio da sala, os corpos no chão. O delegado, Zica, Junino, um nó na garganta. A dor rasgando o peito. Alucinações? Pensei. Estou ficando louca? De repente, um reflexo no espelho. Uma sombra. Uma figura atrás de mim. Adalgisa. Mas era eu. Meu rosto, meu corpo, meu vestido. Mas com um sorriso diabólico. Enlouqueci de vez, sussurrei. A imagem no espelho se moveu. Pegou um caco de vidro, afiado, brilhando, e veio para cima de mim. Chegou a hora, Benedita. A voz, a minha voz, ecoou na sala, de pagar por todos os seus pecados. Lutei, gritei, tentei escapar, mas a imagem no espelho era mais forte, mais ágil, mais cruel. Me derrubou no chão, segurou meus braços e levantou o caco de vidro. Adeus, Benedita. A voz sussurrou, antes de cravar o caco no meu peito. A dor, a escuridão, o fim? Ou não? Acordei, suando frio, o coração disparado. Na sala, os corpos. O delegado, Zica, Junino, tudo real. Mas a imagem no espelho. Tinha sido um sonho? Uma alucinação? Olhei no espelho, meu rosto, meus olhos. Mas algo tinha mudado. Um brilho estranho, um sorriso sutil, um olhar diferente. Será que a loucura da Adalgisa passou para mim? Pensei com um arrepio. Peguei a arma. Olhei para ela, indecisa. O que fazer? Para onde ir? De repente, um toque no celular. Uma mensagem, de um número desconhecido. Sei que você está procurando a Adalgisa. Se quiser encontrá-la, venha até o armazém abandonado no cais. Mas venha sozinha.
e traga a arma. Quem era? Como sabia? Era uma armadilha? Não importava. Eu precisava ir. Precisava acabar com isso de uma vez por todas. Saí da delegacia, decidida. A noite estava escura, silenciosa. O armazém abandonado me esperava. E com ele a Adalgisa. Ou seria eu mesma? A verdade ainda estava por vir. A história não termina aqui. O que vai acontecer com Benedita? Será que ela realmente está enlouquecendo? Quem mandou a mensagem? A Adalgisa está esperando por ela? Você precisa se inscrever agora no canal! Não perca o próximo episódio, que vai revelar todos os segredos. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Precisamos alimentar o algoritmo para que todos conheçam essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber o que você achou do final e o que espera do futuro. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer este desfecho inesperado. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Faça a sua parte e mostre que você é um deles.